Muito bom dia, São Paulo, muito bom dia, Brasil, muito bom dia para você conectado além das fronteiras no programa nosso de cada dia, O Manhã Manda Aqui. Eu sou Vanderlei Medeiros e estou aqui na Capela Irma Estevanato. Nós somos a igreja O Brasil para Cristo no Manda Aqui, que é presidida pelo nosso querido pastor sênior Joel Estevanato. E como sempre digo, que alegria poder entrar na sua casa, no seu local de trabalho, aonde quer que você esteja nesta manhã, que Deus te abençoe de uma forma rica e abundantemente. Eu tenho certeza, como sempre falo aqui em cada programação, que você será abençoado e edificado através da instrumentalidade do nosso convidado desta manhã. Ele já esteve aqui com o pastor Ricardo Andrade e aquilo que é bom tem que repetir, né? E com isso ele está aqui novamente para abençoar a sua vida e trazer uma instrução a respeito da palavra de Deus. Com alegria e com muita satisfação e honra, eu recebo aqui o pastor Ademir Goulart. É uma satisfação imensa e eu já quero desejar que ele seja muito bem-vindo, dizendo bom dia, pastor Ademir. Bom dia, pastor Vanderlei. Para mim é uma satisfação, um prazer retornar a esta casa e eu espero poder ajudar as pessoas que nos ouvem a conhecer um pouquinho mais sobre a escatologia, né? Que é um ramo onde eu me especializei. Que bom, eu tenho certeza que vou aprender muito nesta manhã, assim como os nossos queridos internautas. Eu posso pedir para os internautas interagirem conosco? Claro. Então, quero te dar a oportunidade, no decorrer da nossa programação, de você formular perguntas e a Ângela vai transmitir ao vivo aqui para o nosso querido mestre, professor e pastor Ademir, e vai tirar dúvidas e curiosidades que você tem a respeito de assuntos escatológicos. Pastor Ademir está muito bem acompanhado. Fale-me tudo sobre a nossa querida irmã Cleide. Minha esposa Cleide é minha companheira, sempre junto comigo em todas as ocasiões, sempre me dando muito apoio. Estudamos juntos, nos formamos juntos no Instituto Teológico Quadrangular e ela é uma bênção na minha vida. Foi um presente de Deus para mim. Que bênção! Olha o sorriso dela. Quantos anos já estão casados? 36. 36 anos. 36. Deus abençoe. Dicas para um casamento sólido e abençoado. Está ligado a Deus. Amém. Se estiver ligado a Deus, tudo corre bem, tudo vai dar certo. Não que não vá ter problemas, porque os problemas existem para que nós possamos enfrentá-los e vencê-los, né? Mas a dica é essa, né? Aquele triângulo, né? Marido, esposa e Deus. Amém. Se Deus não estiver no casamento, o relacionamento vai ser mais físico e talvez em aspectos psicológicos da alma, né? Mas espiritualmente não tem conexão. É verdade. Então, quando o casamento fica só no aspecto físico, a pessoa envelhece. É verdade. A formosura se vai. É verdade. Então, acaba que o casamento, o homem olha para a esposa, já não tem mais aquela atração, mesma coisa com a esposa, sim, já não tem mais aquela atração, e aquilo que deveria existir na vida deles, que é algo espiritual, não existe. Então, a conexão está por um fio, que é só a alma. Verdade. E às vezes na alma, os sentimentos se confundem, né? Na nossa alma. Verdade. Então a pessoa, ela ama o esposo ama a esposa, mas existem outros sentimentos que interferem no relacionamento. E aí esse relacionamento acaba ficando doente, né? Acaba adoecendo. E na alma, esse é o problema, né? Porque o corpo envelhece. É verdade. Mas a alma, ela também pode falhar. Agora, quando o espírito está por trás da nossa alma, por trás no bom sentido, né?
quando ele está por trás da nossa alma, do nosso corpo, do nosso casamento, o casamento está alicerçado. Glória a Deus. Então, é muito difícil. Se torna sólido, né? Se torna sólido, exatamente. Que bom, pastor, que bom. Eu chamo de pastor, chamo de mestre, chamo de professor. Professor, irmão, Irmão, amém. tudo está bem. Não, que bom. O senhor falou que se conheceram, que vocês se conheceram, não, se estudaram juntos. Começaram a namorar, foi na época da escola? Foi na época da escola. É. Nós estávamos no 2º ano de teologia e aí nós nos conhecemos porque ela chegou no 2º ano, que haviam 2 classes separadas, depois uniu no 2º ano. Quando nós ficamos na mesma sala, então eu me interessei por ela, ela se interessou por mim e acabou dando certo. Olha, Ângela, outro candidato, casal aqui, candidatos aqui para a Semana do Namoro. Nós precisamos conhecer tudo sobre esse romance entre os dois. Que bênção. Mas alegria tê-los conosco. Irmã Cleide, seja muito bem-vinda também, viu? Gratidão pela sua vida. O pastor Daniel, bom dia, como vai você? Tudo bem? O programa ao vivo é assim mesmo, vamos lá. Você está bem, pastor? Bem, graças a Deus. Deixa eu aumentar o volume. Não. E agora? Agora sim. Cheguei. E aí, pastor Daniel, Bom tudo dia, bem? paz do Senhor. Tudo bem? Tudo bem, graças a Eu Deus. sou bem, graças Você a Deus estava também. no outro programa que o pastor Ricardo fez juntamente com o nosso querido pastor Ademir? Não, ainda não estava, pastor. Então, hoje infelizmente. nós juntos aqui vamos crescer um pouco mais. Sentaremos aos pés de Gamaliel. Ah, coisa boa. Quem me dera. Formule sua pergunta para ele também, Sim, viu? sim. Ângela Voltier, como vai você? Bom dia, menina. Bom dia, pastor. Minha irmã Bom dia, cristã. internautas. Amém. Bom dia, professor Ademir. Amém. Embora para Bom mim dia. sempre vai ser pastor, não tem? Muito bom dia a todos. Fica à Amém. vontade. Ângela, você gostava da matéria de escatologia? Eu gosto de muitas matérias do seminário. Aham. E escatologia é uma coisa assim que desperta muita curiosidade de todos, né? Lá em Jaboatão dos Guararapes, quando você estava cursando, quem lecionou essa matéria para você? Não, eu não tive essa, porque na época lá em Recife eu fiz educação Recife. religiosa. Ah. Era em E Recife. aqui no IBBC? Eu Pastor acredito que Carlos foi Eduardo. pastor Carlos Eduardo. Ok. Pastor ok. Carlos Eduardo. Então prepare-se para formular uma pergunta para o Meu nosso querido Deus. professor também. Aninha, bom dia! Como vai você, Aninha? Bom dia, pastor. Bom dia, professor Ademir. Bom dia. Eu estou bem, graças a Deus. Você participou do programa anterior com o pastor Ademir? Não, Ah, então tá bom. Mas não eu vou te dar liberdade também de formular uma pergunta para ele de escatologia, tá bom? Primeiramente, eu queria saber o que é escatologia. Calma. Porque eu não sei o que é. Não, assim, tipo assim, a única pergunta que eu Calma. tenho é o Não que é, fique, porque não eu fique, sei. não fique, não, não. Exatamente. Sei. Você sabe que quando eu era adolescente que estava na igreja, que eu ouvi pela primeira vez a palavra escatologia, para mim era uma coisa de comer. Nossa, deve ser gostoso. Nós vamos ter aqui uma semana de escatológica. Eu falei, deve ser um prato gostoso. Já naquela época, né, Ângela? Que maravilha. Ângela, nós temos datas comemorativas nesse dia? Temos sim. Vamos a elas. Hoje, dia 6 de dezembro, é o dia da extensão rural. Isso significa que são pessoas que trabalham para a melhoria da agricultura, trazendo novas tecnologias para que a agricultura possa se desenvolver mais. Então, parabéns aos que trabalham com isso aí. Hoje também, dia 6 de dezembro, é o Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da violência contra as mulheres. Então, nesse caso, Inaceitável violência. os contra a mulher. homens é que estão encabeçando essa mobilização Isso aí. para que não haja violência contra as mulheres. A fitinha é prata ou é branca? Não, é o laço branco. Laço branco. É. Então, o pessoal aí que está envolvido, né, nesse movimento, a gente sabe que tem muitos lares que
é muita violência. É né? verdade. É inaceitável. E isso gera Inadmissível. traumas tanto para as E tem- mulheres quanto para as E crianças. tem que ser denunciado. Quando você, Com certeza. Exatamente. Eu não Com sei qual é o certeza. número, mas tem que- 190, é só 190, ligar o 190, que é a emergência da polícia, ou o Disque 100, que também é, né, com relação à violência. E no primeiro sinal, não tem essa coisa de esperar que ele vai mudar. Está muito difícil a gente ver mudança. Mudança só existe quando aceita Cristo. Né? Verdade. Mas tá muito complicado. Inclusive, no namoro, a pessoa já percebe se Sim. o cara é violento ou não. Sim. Né? Dentro do namoro, o namoro já é um sinal se você pode realmente ter um futuro de um casamento, de um laço matrimonial com a pessoa, não, porque no namoro a pessoa já está dizendo Já quem sabe, é. é. Né? Mas, assim, a minha opinião, a minha visão, eu não sou dona da verdade, mas eu acho que muitas coisas hoje acontecem porque o povo não está tendo justamente o namoro. Hoje os relacionamentos estão muito rápidos. Então, mal você conhece a pessoa, já está morando junto. A mulher mal se separou de um homem com 15 dias, um mês, já está colocando o outro dentro de casa. Então, assim, é muito perigoso isso. Então, o namoro é para isso. É para você conhecer não apenas as virtudes, não apenas estar cego de amor, só vendo as coisas maravilhosas. Não. Você vê os defeitos, Sim, vê se sim. você está disposto a encarar aquilo ali. Né? Se o cara é cri-cri, se o cara é metódico, eu estou disposta a aguentar isso aí. Como é que ele trata a mãe, como é que ele trata Isso, né, os irmãos. A mesma coisa o rapaz vê a moça. Como é que é o comportamento dela em casa com a mãe, se ela é respeitosa, se ela obedece à mãe. Né? Porque tem muitas filhas que também só Jesus na causa. Não vamos colocar a culpa só no homem, não. Sim, ambos, né? É. Ambos. Então, ambos precisam observar. Então, talvez seja isso, não esteja dando tempo de se observar no namoro. E outra coisa também que a gente tem visto muito hoje é as pessoas estão muito individualistas. Elas querem que a sua vontade seja satisfeita. Tem que ser do meu jeito. Ninguém quer mais ceder ao outro, renunciar a alguma coisa para agradar o outro. Né? Porque casamento é isso, é renúncia, é fazer o outro feliz. E as pessoas querem se fazer feliz. Aí, quando tem qualquer discussão, já é uma explosão de emoção, parte para a violência, e depois é a gente aí virando estatística nos programas, né, de páginas eu quero policiais. registrar aqui gratidão pela vida do pastor Paixão em Acatinha, Oh. que às sextas-feiras sempre estão apresentando o programa Aliança de Amor, e a Ângela está aprendendo. Eu estou aqui Ela ligadinha, eu tá estou sempre ligadinha. ouvindo. E para bom. finalizar, né, as datas de hoje também é o dia do neuropsicopedagogo. Já entrevistamos vários profissionais da Sim. área, né? E aí a frase diz: hoje é o dia do profissional que compreende o sistema nervoso e aprendizagem humana, dia do profissional que estuda uma ciência transdisciplinar, dia do profissional fundamental para a evolução da educação e o bem que ela traz para a sociedade em uma perspectiva ampla. Para a galera que não sabe o que é um neuropsicopedagogo, é só se lembrar da Super Nani. Ela é uma Legal, neuropsicopedagoga. Se o Léo estivesse aqui, ele diria que ele é um neuro. Meu Deus. Hoje também queremos expressar gratidão a Deus pela sua vida, você que está aniversariando. Receba os abraços da Igreja Brasil para Cristo aqui do Mandaqui, dos nossos pastores Sênio Joel e Leonor Estevanato e da equipe da nossa Mandaqui Online. Na nossa regional Mandaqui Bragantina, nós temos vários aniversariantes e queremos expressar gratidão a Deus também pela vida de cada um de vocês. Vamos lá? Na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Santa Fé, lá na cidade de Pirassununga, Alexia Renata da Silva de Jesus está aniversariando. Parabéns para você, minha irmã. Lá na nossa Igreja Brasil para Cristo, em Terra Preta, o Tiago Garbulha está aniversariando hoje também. Parabéns, Tiago. A nossa Igreja Brasil para Cristo, que fica na cidade de Bragança Paulista, no bairro Vila Flora, o João Pedro Rabelo de Menezes está aniversariando. Ô João, parabéns para você, meu amigo. Na nossa igreja amada, querida, salve, salve para sempre, de Diadema, que fica ali na região do ABCD. Vai ter que explicar para o professor, porque esse bullying que vocês estão fazendo comigo... Professor porque Ademir, eu o mencionei problema é o Diadema. seguinte: sempre que ele fala na igreja de Diadema, ele tece todos esses elogios. Por quê? Porque sempre que convidam ele, tem um negocinho depois do culto. É uma churrascaria, é uma pizzaria. E ainda existe o Ministério da Tupperware, que é
trazer uma tigelinha para casa com comida. Que maravilha. Entendeu? Por isso que ele tem toda essa coisa com diadema. Eu também teria. A Rosinete Cristina da Silva Dutra está aniversariando. Parabéns, Deus abençoe a senhora. Na nossa Igreja O Brasil para Cristo, no bairro Bessa, na cidade maravilhosa de João Pessoa. Também não estou dando essa ênfase maravilhosa. Tem promessas de ir, né? Michele Andressa da Silva está aniversariando. Parabéns para você. Aqui no Mandaqui, a Lucimar Francisca da Silva Paulino está aniversariando hoje também. Parabéns para você, Lucimar. Enfim, aos nossos aniversariantes, glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Pastor, a nossa regional, ela é atípica, porque geralmente a regional ela está concentrada numa região geográfica local. Né? Por exemplo, eu fui líder de superintendente regional de Curitiba, era Curitiba e região metropolitana, numa localidade. Também fui superintendente no litoral paranaense. Então, eu tinha a igreja em Paranaguá e o litoral. Aqui no Mandaqui... Ilha do Mel. Ilha do Mel, o senhor conhece? Não, eu já fui convidado para ir e não fui. Tá certo. Amém. Aqui no Mandaqui, a nossa regional Mandaqui Bragantina, ela tem, além desse aspecto geográfico, porque nós temos igrejas lá no Piauí, nós temos igreja em Corubá, nós temos igreja em João Pessoa, então ela não está dentro de um raio geográfico delimitado. Sei. Organizado, delimitado. Né? Isso. Ia falar, deu nó na língua, eu coei. Mas nós queremos orar por vocês, aniversariantes, nesta manhã. Vamos aproveitar a presença do pastor e professor Ademir para que ele interceda a Deus pela vida de cada um e também orar pelos nossos internautas para que todos nós tenhamos uma quarta-feira abençoada. Pastor, fique à vontade. Senhor Deus querido, em nome de Jesus, nós queremos te pedir as tuas ricas bênçãos, Senhor, sobre estas vidas que estão aniversariando, Senhor, neste dia, nesta semana, Pai. Ó Deus, que o Senhor os abençoe, dando-lhes saúde, salvação para aqueles que ainda não têm esta maravilhosa oportunidade, Deus. Ó Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor os abençoe com ricas bênçãos, em nome de Jesus Cristo. Também peço, Senhor, por esta igreja, por estes membros da igreja, por estes que estão nos assistindo pela internet, Pai, pelo YouTube, que o Senhor abençoe cada vida que ouvir, que eles possam, Senhor, através desta entrevista, desta palavra, alcançar algo que venha do teu trono, que venha direto de ti, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço e peço a tua bênção sobre os aniversariantes, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Deus Amém. abençoe a todos, que a alegria da salvação e a prosperidade do Evangelho seja uma realidade sobre a vida de cada um e também dos seus familiares. Na capital paulista, são 10 horas e 25 minutos. Nós vamos para a previsão do tempo para a nossa capital. A mínima hoje é de 21 graus, a máxima de 31. Sol com muitas nuvens, pancadas de chuva à tarde e à noite. Dona Ângela Vautier, você está gostando do clima de São Paulo? Depende. Quando o negócio está melhorzinho, está um clima agradável, tudo bem, mas esse calorão assim exacerbado não está me fazendo bem. Opa. A pressão está oscilando muito. Entendi. Está muito quente. É porque, assim, infelizmente, essa área onde a gente está, ela não é tão arborizada. É um calçadão. Então, o pessoal não tem tanto costume de conservar uma árvore no quintal, né? Temos poucas árvores aqui. Então, quando o sol esquenta muito, só tem o quê? Calçada e asfalto. E aí, geralmente, o que acontece? Sobe aquele vapor e, no final da tarde, é chuva. Só que não é uma chuva que dê para controlar. Fica mais abafado ainda. Então, para a gente que tem problema de pressão alta, não é legal. Eu sei. Aí... Mas estamos vivos. Amém. O Senhor Glória tem me a Deus. sustentado. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos agora ao intervalo, são 10 horas e 27 minutos.
Daqui a pouquinho eu volto com o pastor e professor Ademir. Hoje nós vamos falar um pouco sobre escatologia, um assunto tão gostoso. Ele vai explicar para você e para você, Aninha, o que é escatologia e se o assunto escatológico está extremamente resumido apenas no livro de Apocalipse, porque tem pessoas que pensam apenas isso, é só Apocalipse. Eu tenho até medo de ler Apocalipse, né? E o Apocalipse é uma revelação, mas o assunto escatológico é mais abrangente do que isso. Mas quem vai falar é o meu professor aqui. Amém. Então nós vamos ao intervalo. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar a nossa programação, marcar pessoas que você deseja instruir, edificar e abençoar através da instrumentalidade do nosso convidado. Nós já voltamos já já. Olá, eu sou o Rede Nascimento e eu estou aqui para te fazer um convite muito especial para você vir fazer o nosso devocional diário que acontece às 8 da manhã, de segunda a sábado. Então eu quero te convidar a vir aqui na Capela Irma Estevanato para fazermos o nosso devocional presencial. Lembrando que aos sábados o nosso devocional ele é exclusivamente online. Então, só me resta agora deixar com vocês um forte, mas bem forte abraço. Beijos, beijos e te vejo aqui. Tchau! Olá, eu sou Vanderlei Medeiros e de segunda a sexta-feira eu estou aqui apresentando o programa Manhã Manda Aqui, às 10 horas da manhã. Você é o meu convidado. A nossa programação sempre recebe convidados que nos edificam através da história de vida, da sua experiência com Deus e também cantando e entoando louvores ao nosso Deus. É de segunda a sexta-feira, às 10 horas da manhã, nas nossas redes sociais. O BPC Manda Aqui na Manda Aqui Online. Deus te abençoe e até lá. Olá, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor Eduardo. Quero convidá-los a participar conosco do programa Conversa Teológica, que vai ao ar toda segunda-feira às 15 horas pela rede OBPC Manda Aqui. O programa se dedica a análises teológicas do ponto de vista das Escrituras. Participe conosco toda segunda-feira, 15 horas. Aguardo por você. Um grande abraço e até lá. A graça e a paz do Senhor Jesus, irmãos, aqui quem fala é o missionário Vitor Soares e eu estou passando aqui na TV Manda Aqui Online para te convidar a todas as terças, a partir das 15 horas, estarmos juntos no programa Missão Desafio em Ação, o nosso encontro semanal onde você e eu passaremos momentos de aprendizado falando sobre o campo missionário, as últimas notícias e tudo aquilo que está relacionado à obra missionária e à nossa Missão Desafio. Todas as terças, às 15 horas, não perde, temos um encontro marcado. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Olá, eu sou Ângela Vautier. Eu sou o pastor Daniel Rocha. E nós estamos aqui para te convidar Para o programa Os Hinos que Cantamos, o programa abençoado, com muita música, muita história boa e a presença de Deus através da palavra. todas as quintas-feiras, às 15 horas, nas redes sociais da OBPC Manda Aqui. Esperamos vocês, hein? Até lá! Olá, queridos! É uma alegria passarmos aqui para convidá-los a estar conosco todas as sextas-feiras, às 15 horas, no programa Aliança de Amor. Tratando dos assuntos que dizem respeito ao dia a dia da família, aquilo que acontece na minha e na sua casa. Esteja conosco, participe através das redes sociais ou BBC Manda Aqui. Até lá!
aqui. Agora na capital paulista são 10 horas e 32 minutos. Deixa eu apresentar o nosso querido pastor Ademir para você nessa manhã, para você que não conhece. Você que já o ouviu juntamente com o pastor Ricardo e participou através da sua conexão e foi abençoado, já sabe que ele é um homem de Deus na área do ensino e vai edificá-lo. E você que não conhece, ele é nascido em um lar cristão, mas a conversão de fato só aconteceu aos 28 anos de idade. Faz pouco tempo, então. Né? Muito tempo. Batizado nas águas, 2 anos depois, na Igreja do Evangelho Quadrangular da Casa Verde, aqui em São Paulo, na nossa capital. Em 1984, iniciou os estudos teológicos no Instituto Bíblico Quadrangular, na igreja sede da Praça Olavo Bilac, lá número 90, lá no bairro de Barra Funda. Barra Funda, exatamente. Em 1988, eu tinha 18 anos. Começou a lecionar no mesmo instituto e ali permaneceu por 22 anos. Lecionou 9 disciplinas teológicas, dispensações, escatologia, homilética, hermenêutica, evidências cristãs, arqueologia, né? Atos dos Apóstolos, maravilha. Puxa vida. Crescimento da igreja, heresiologia, religião comparadas, psicologia pastoral, especializado em antropologia bíblica, estudos da alma. Consagrado ao pastoreio em 1994, eu tinha 24 anos, na Igreja Bíblica Água Viva. Consagrado a ministro em 2000 na Igreja do Evangelho Quadrangular. Deixa eu registrar aqui que eu admiro muito a Igreja Quadrangular, viu? Eu estava conversando fora do ar aqui com o pastor e eu expressei assim a minha admiração, principalmente no estado do Paraná, especificamente a cidade de Curitiba, vários pastores da Igreja Quadrangular que pude servir pregando, pastores abençoadíssimos, né? E registro aqui a importância dessa denominação para o corpo de Cristo. Concluiu o bacharelado por meio da Faculdade Unida, mestrado e ênfase em escatologia pela Faculdade Teológica Internacional da Assembleia de Deus. Como se pronuncia a sigla? FATIAD. Escreveu 6 livros, dos quais 4 estão editados e 2 em edição. Editados Escatologia, Fatos e Meditações, O Inferno, Verdade. O Inferno é outro. O Inferno é outro. Aí vem Verdade, Mentira e Consciência, ou é o mesmo? Não, é outro. É outro. Tá. Verdade, Mentira e Consciência, é um outro livro. A Beira do Abismo. Oi? Tá aí. Obrigado, Ângela, obrigado. Eu estou com curiosidade, Verdade, Mentira e Consciência. Exato. Esse é o Inferno, ok. Quer dizer, esse não é o Inferno, esse é o livro. Aliás, eu trouxe o Inferno para o irmão. Esse aqui é o livro do irmão. Obrigado. Obrigado por trazer o Inferno. O livro, né? O livro, viu, pastor? É o ainda livro. bem que eu estou na igreja e as portas do inferno não prevalecem. E em edição Animais que Falam. Esse me deu curiosidade. Animais que falam. E homilética, né? E homilética. A arte de pregar. Homilética. Sensacional essa matéria. Tem profunda sede por assuntos relacionados à alma e à transcendência. É uma satisfação tê-lo conosco. O senhor quer falar um pouquinho sobre seus livros antes de entrarmos no assunto escatológico? Posso falar sim. A Ângela vai colocar na tela cada um deles? Pode ser, Ângela, por favor? Verdade, Mentira e Consciência. Esse livro eu escrevi porque nós estamos vivendo numa época agora onde a mentira está sendo difundida como algo importante, como algo que se possa usar nos meios políticos, inclusive, né? Em tudo. Dizem que as pessoas costumam mentir por volta de 200 vezes por dia. Por dia? Por dia. Então, eu vi a necessidade de escrever sobre esse assunto, e nesse livro também eu abordo a questão da procedência da alma. Né? Então, eu falo sobre o traducionismo, porque eu sempre fui um
criacionista, em termos de alma, né? Não em termos de terra, mundo, natureza, não, em termos de alma. Então, eu acredito que mudei de visão, porque o criacionismo é muito bom, é bem compreensível, mas o traducionismo expressa melhor. E eu pude fazer pesquisas a respeito e se tornou algo bem lógico acreditar na hereditariedade, que a alma ela vem por hereditariedade. Ou seja, a alma é passada do pai e da mãe para o feto, para o filho, né? Então, eu entendi desta maneira, analisando a questão de Adão, a alma de Adão, que já nasceu adulta. Adão não nasceu bebê, ele nasceu adulto. Então, eu analisei a alma de Adão pelo sopro de Deus, né, o fôlego de Deus. Quando entra no boneco de barro, ele se faz alma vivente. Ou seja, a entrada do espírito humano no homem cria dentro do homem a alma. Esse foi o ponto de partida. Agora, Adão pecou e nós sabemos do resultado todo do pecado. Mas depois, Jesus. Eu fiz uma analogia entre Jesus e Adão. Jesus nunca cometeu pecado, ele nunca pecou. Ele nunca pecou por si, por ele mesmo. Ele assumiu pecados depois, mas Jesus nunca pecou. Então, como se deu isso? Como aconteceu? Por que Jesus nunca pecou? Por que ele não recebeu o pecado original de Adão? Né? Então, eu fui analisar e cheguei à conclusão seguinte. O espermatozoide, quando ele se junta ao óvulo, nessa junção do espermatozoide com o óvulo, na fecundação, quando os cromossomos do espermatozoide, que são 23, mais 23 cromossomos do óvulo, quando eles se juntam ali, nessa junção que surge o zigoto, né? Quando nessa junção, a alma já se faz presente. Agora, Maria concebeu Jesus. Como Jesus não recebeu o pecado? Porque não houve a participação do espermatozoide de José. Jesus foi gerado por obra do Espírito Santo. E interessante meditar a respeito, porque o Espírito Santo de Deus, ele é dinâmico. Ele é dínamo, né? Ele é dinâmico. E o Espírito Santo de Deus, ele age, no caso de Jesus, da fecundação de Jesus, ele agiu exatamente como age, só que de uma forma santa, ele agiu como o espermatozoide age na hora da fecundação. Se Maria, porque o óvulo não traz o resíduo do pecado, porque foi o óvulo de Maria que foi usado para a fertilização de Jesus. Então, se pelo óvulo de Maria não vem o pecado, logo o pecado só pode vir pelo espermatozoide do homem. E eu fui analisar essa situação, está tudo no livro. Curiosidade para você, adquira o livro, depois ele vai orientá-los como adquirir os livros. Ok. E então veja, aí, se o espermatozoide traz essa raiz, eu fui ver por quê. Então, Deus deu uma ordem a Adão: não coma do fruto da árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal. Não coma dessa árvore, porque certamente no dia que você comer, você vai morrer. Pois bem, aí eu pensei, Deus deu essa ordem. Mas no versículo seguinte é que Deus criou Eva. Eva.
No versículo seguinte foi que Deus criou Eva. Então, primeiro, Deus deu a ordem para Adão não comer, e no dia seguinte Eva foi formada. Ou seja, a Eva não teve a participação, ou melhor, Deus não falou diretamente com ela, não coma. Deus falou diretamente com Adão, não coma. Então, essa maldição, apesar que Eva, apesar que Eva também recebeu a maldição das dores do parto, mas apesar disso, essa maldição ficou no homem. E por isso o homem transmite a toda a sua geração essa questão do pecado original. Porque hereditariedade. Então, eu era um criacionista, eu acreditava que Deus criava a alma no momento da fecundação. Deus criava a alma e mandava a alma para aquele corpinho que estava sendo formado. Eu acreditava desta maneira. Mas aí a questão da lógica dificulta um pouco o criacionismo, nesse sentido de origem de alma, quero falar bem claro. Por que dificulta? Porque quando Deus, no 7º dia, falou que estava concluída a sua obra, né, ele concluiu e descansou. Ou seja, Deus continuaria criando almas depois de toda a sua criação? Entende? Então eu cheguei à conclusão seguinte: o criacionismo, apesar de que fui por muito tempo criacionista, mas analisando os fatos e os textos bíblicos também, quando, por exemplo, Davi fala, né, que em pecado me concebeu a minha mãe, né? Qual é o relacionamento disso com Davi? Parece que existe uma relação, né? No texto dá a impressão que existe uma relação. Em pecado me concebeu a minha mãe. Então eu sou fruto disso. Entende? Quer dizer, e depois nós podemos ver na vida de Davi como isso de fato se concretizou, né? Ou seja, toda a humanidade, eu não creio que Deus fique todos os dias com quase 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu não acredito que Deus fique enviando, criando almas no Japão, na Sibéria, na Arábia. Na verdade, Adão seria um homem singular, único, mas ao mesmo tempo composto. Em Adão, todos nós fomos criados. Em Adão, todos nós fomos criados. E isso vem de uma forma hereditária. Os outros filhos, que são os outros filhos. Os outros. Então, eu tenho o inferno. Olha aí, olha aí. Daniel, olha aí. Eu não tenho o inferno. Esse livro, O Inferno, eu escrevi porque eu sentia a necessidade das pessoas terem um conhecimento a respeito. Porque muita gente pensa da seguinte maneira, inclusive religiões, como igrejas como o Adventismo do 7º dia, os Testemunhas de Jeová, eles não acreditam que existe um inferno, porque na cabeça dessa turma, Deus é um ser bom, completamente bom. Como que ele faria um inferno? Até uma parte da Igreja Católica não acredita, né? Não acredita. Eu lembro eu acho que ele já morreu, o falecido Padre Quevedo. Então, ele levantou essa questão de que o céu não existe, né? Céu não, o inferno. O inferno. O Padre Quevedo é uma figurinha à parte, né? Ele... Bom, eu nem vou comentar. Mas esse livro, eu senti a necessidade de mostrar para as pessoas que Deus, ele é um ser totalmente bom. Totalmente. Em Deus não pode existir nada, nem um centelho, nada de mal em Deus. Porque se existisse qualquer centelho de mal, qualquer centelha, né, de mal em Deus, ele deixaria de ser Deus. Porque o mal é temporal. O mal não é eterno. O bom é eterno. Sim. Né? Então a bondade,
Aquilo que é bom, aquilo que é maravilhoso é eterno. Mas o mal não, o mal ele perece. O mal ele não pode entrar na eternidade. Por isso que existe o mundo temporal, porque no mundo temporal a malignidade ela se espalha como um câncer, né? É o próprio câncer espiritual, Sim, né? sim. Então esse mal no nosso mundo temporal, ele existe, ele está ganhando muito espaço, ele está avançando e ganhando muito terreno. Mas quando o mal perece, ele se acaba, ele não é eterno. Como a verdade, né, do outro livro. A verdade ela é eterna. Uhum. A verdade é eterna, a mentira não. A Sim, mentira sim. só é para o mundo material, só é para o nosso mundo temporal. Quando a pessoa morre, o mentiroso morre, ele entra na eternidade. Só que ele entra na eternidade como mentiroso. Mas ele não entra com a mentira, porque a mentira não entra na eternidade. Mas ele entra como mentiroso, porque está dentro dele, está na raiz dele, está na alma dele, está registrado na alma. Porque os livros se abrirão. Quais livros se abrirão? Os livros, um deles é o livro da nossa alma. Daquilo que fizemos, daquilo que vivemos, daquilo que escolhemos, do bem, do mal que fizemos neste mundo. Então a nossa alma ela registra tudo. Quando entramos na eternidade, está tudo registrado lá dentro. E aí então nós vamos comparecer diante de Deus. Eu lembro de um pastor pregando e disse: a casa vai cair. Não. A casa vai cair, exatamente. O outro livro... O outro livro é Escatologia. Escatologia é um livro que eu escrevi, foi baseado, apoiado num trabalho que eu desenvolvi quando dava aula de escatologia. Então eu via as necessidades dos alunos, eu estudava e acabei compondo este livro, que é resultado de 22 anos de aula de escatologia. Que né? bênção. O outro, A Beira do Abismo. A Beira do Abismo. Vamos-nos daqui. A Beira do Abismo. Esse livro é pequenininho, mas ele é muito profundo, porque nesse livro eu falo a respeito do bem e do mal. Nesse livro eu mostro o plano de Deus para salvar as almas. Porque o que está em risco neste mundo, no nosso mundo, é a alma. O espírito é de Deus e volta para Deus, que o deu, como diz lá em Eclesiastes 12, 7. Lá, ou 7, 12. Agora, a Ângela ajuda a gente. A Ângela ajuda. Então, esse livro, ele fala a respeito dessa questão da alma, da salvação da alma, fala por quê. A evangelização você tem que começar impactando a pessoa. Olha, o mal existe ou não existe? O mal está no mundo ou não está no mundo? Então a pessoa vai falar, não, está, claro, uma criança de 5 anos ter câncer é uma coisa maligna, é um resultado do mal. Um ladrão que entra na casa, assassina a família inteira, isso é uma coisa do mal. Então nós temos que começar trazendo a pessoa à realidade da vida, que é o bem existe e o mal também existe nesse mundo. Bom, a partir daí eu desenvolvo por que o mal chegou aqui. Como? Aonde ele começou? E essa compreensão é muito importante até na vida do cristão, porque quando você tem uma compreensão clara a esse respeito, você se torna um cristão alicerçado. E não é qualquer coisa que vai te levar. Exatamente. Por quê? Porque você vai entender que Deus é criador. O mal nasce de uma criatura. Exato. Então, criatura com criador é incomparável, não tem como. Da mesma forma, né, quando a gente vai falar sobre, o senhor dá aula sobre isso também, heresiologia, e as pessoas querem comparar qualquer outro fundador de uma religião com Jesus. Ele é incomparável. É incomparável, não dá para comparar. Não tem outros, como. Maomé, não tem. Allan Kardec, Joseph Smith, tudo humano, criatura. Tudo são Jesus, criaturas. Criador.
Até na gestação dele foi diferente. Exatamente, né? É incomparável. É incomparável. Jesus é incomparável em qualquer... Aliás, a fé verdadeira é só em Jesus Cristo. É verdade. A pessoa, ela tem crença, ela crê em Maomé, ela crê em Buda, ela crê em outros líderes religiosos. Ela acredita, né? Mas Jesus é diferente. Jesus, ele é aquele que foi enviado pelo Pai, pelo Deus maravilhoso. E tudo está dentro do plano de Deus, nada foge do plano de Deus, do projeto de Deus. Embora o ser humano se esforce muito para praticar o mal, para trazer o mal à vida das pessoas, né? Então, isso é um peso que o ser humano traz sobre si, e isso ele já nasce com isso. O seu coração já nasce, já pende para o mal desde pequenininho, desde quando nasce. E inclusive, mesmo que venhamos nascer de novo, constantemente nós precisamos estar lutando. Né? Exatamente, esse negócio de Paulo ensina-nos muito sobre esse respeito. Não, pode concluir, por favor. Então, essa questão do pecado, nós nascemos nessa situação. Nós nascemos assim. Só que, quando nos convertemos, não deixamos de ser homem, de ser mulher. Né? Não deixamos de ser o que nascemos para ser. Eu costumo sempre falar que em Cristo nós fomos livres da condenação do pecado. Sim. Nós também somos livres do poder do pecado, mas nós não somos livres ainda da presença do pecado. Da presença, não tem como. Então a presença é só quando o nosso corpo for glorificado mesmo, estivermos com ele. Mas a condenação do pecado, fomos livres. Jesus nos livrou dela. Graças a Deus. Né? O poder do pecado, se estivermos vivendo uma vida cristã, saudável, né? Nós vamos viver uma vida abençoada, não vamos viver na prática do pecado. Não, exatamente. Né? Porque essa é o objetivo da conversão. Mas a presença dela está aí, né? A presença do pecado a presença do pecado, a presença do mal. Não adianta que o homem, ele peca todos os dias. Não tem aliás, primeiro João fala sobre isso, né? A primeira carta de João, ele diz lá, né? Se nós dissermos que não temos cometido pecado algum, chamamos Deus de mentiroso. Ou seja, somos pecadores. Os nossos pensamentos nos traem. Por quê? Porque os nossos pensamentos estão sendo bombardeados, os nossos pensamentos, eles são bombardeados todos os dias, pela TV, por exemplo, pelos filmes, pelos seriados, e eles descobriram um modo de manipular os nossos pensamentos. Vários estudos foram feitos a respeito disso, que inclusive na entrevista passada eu até falei aqui do projeto MK Ultra. Eles estudaram tudo isso para manipular os nossos pensamentos. E eles conseguem. Eles vão implantando uma ideia devagar. Eles lançam a ideia e vão implantando devagar. Eles não se incomodam, não. Quando falamos... não é outros, outra, outro, outre, não é? Não é. Obrigado. Olha, que maravilha. Todas, todos e todes. Ou seja, eles estão colocando essas ideias paulatinamente. E eles não se importam, pode se levantar, pode falar contra, pode rejeitar, não tem problema. O importante é que nós estamos lançando. Estamos colocando na mente das pessoas essas coisas. Essa inversão de valores, das verdades que aprendemos, não só dentro do contexto bíblico, mas de uma forma familiar, isso vai desaparecendo e aquilo que nós tínhamos com valores, na inversão de valores, ela se torna normal e nós começamos a ser anormais. Exatamente.
porque isso é colocado dentro da cabeça de uma geração nova. Eu já falei isso aqui, a Ângela vai lembrar o nome dele, eu pronuncio sempre o nome dele errado. O missionário Josué Irion. Irion. Ele é vivo até hoje, prega ao redor do mundo. Ele é na época, não sei se hoje ainda é, mas ele era missionário da Jocum. E nos anos 90 ele viajava o mundo com as suas palestras. Ele falou muito sobre mensagem subliminar a respeito da Disney, aquela coisa toda. Foi logo o boom do ministério dele. E um dia ele teve um encontro com um satanista, e o satanista estava jejuando em um voo que ele estava também. E nesse voo, o satanista revela para ele, né? Ele não tinha se identificado como pastor, e o satanista ainda não o conhecia, apesar que o espírito estava dentro do satanista, deveria saber quem era. Deveria saber. Exatamente, né? Ele disse para o Josué: nós estamos com uma estratégia para diminuir no futuro os pastores, o fechamento de igrejas. Isso foi dito especificamente com a Europa, e eles estavam indo para uma convenção de satanistas para fazer isso. E ele falou: mas como que vocês acham que vão conseguir evitar com que haja pastores, os fechamentos de igrejas, não surjam mais líderes eclesiásticos? Ele falou: entrando na cabeça das crianças. Olha só. Através de desenhos, o diabo através sabe. de uma nova cultura. Isso é tão explícito e verdadeiro que foi mencionado essas palavras diabólicas e satânicas, isso nos anos 90, e hoje na Europa você vê como está diante do ateísmo. O que o senhor iria dizer, pastor Daniel? Eu ia dizer isso mesmo, pastor, que... olha aí, escatologia, sinais pastor. da vinda de Cristo. Pastor Josué Irion, obrigado. Josué Irion. Inclusive, eu indico para ouvi-los, porque ele é um homem de Deus. Eu ia falar sobre isso mesmo, pastor, que essa pregação tem mais de 15 anos, né? E se pensamos que ele atacou os jovens e adolescentes de 15 anos atrás, são os adultos hoje da Europa, que não acreditam mais em Deus, que tem mais de 15 anos, né? Eu tinha 20 anos. Eu tinha 22 anos de idade quando a geração ele esteve hoje, lá em Minas, na igreja de Contagem, Igreja Batista de Contagem. É a geração hoje que está na Europa, até nos Estados Unidos. O nosso pastor Joel recentemente foi aos Estados Unidos e viu que as igrejas estão se fechando, templos sendo destruídos, não tem crianças nas igrejas, somente os idosos, né? Então é Satanás mesmo minando a cabeça das crianças que futuramente, infelizmente. Ô pastor Daniel, obrigado pela sua participação. Ângela, gratidão. Mas você já viu que vai dar 11 horas e a gente ainda não entrou no assunto? Não entramos na escatologia. Caramba, o ano que vem, porque nós vamos entrar em recesso a partir de sexta-feira e teremos apenas reprise até fevereiro, né, Ângela? Até fevereiro. Mas o senhor já está com as portas abertas aqui da nossa programação. Obrigado. Para que venha. E o senhor conversando e eu já pensando em vários programas. Imagine verdade, mentira e consciência, fazer um debate, hein? Coisa boa. Debate não no sentido de afronta, debate no sentido de instruir. Não, é conversarmos, expor as nossas convicções, né? Isso é bacana, isso é legal a gente falar um pouco sobre criacionismo, falar um pouco sobre, o senhor falou de traducionismo, bater um papo sobre isso, tantos assuntos, depois outros assuntos bacanas também que nós podemos conversar. O senhor será se desejar, o convite já está feito. Para mim é um prazer. O ano que vem, aqui membro de carteirinha do nosso programa. O que você ia dizer, Ângela, por favor? Não tem intervalo. Você quer ler algum comentário, alguma coisa? Então vamos lá, por favor. A gente tem aqui a Edna Montagnoli, né, e o pastor Daniel da Mata, que estão ligadinhos, mas ela faz uma pergunta. É o seguinte: por que Israel será julgado durante a grande tribulação? Qual será o resultado do juízo de Israel nesse período? Ótimo. Paz, Edna, tudo bem? Minha irmã Edna, uma bênção, uma pessoa maravilhosa. Eu agradeço a ela por ter se lembrado desse professor aqui. Então, Edna, Israel, na realidade, o julgamento de Israel se dará no julgamento das nações, depois da tribulação.
Agora, o juízo de Deus estará sobre Israel na tribulação. O juízo de Deus. Por quê? Porque Deus vai derramar da sua ira pela rebeldia de Israel, né? Pela falta de reconhecimento do senhorio, né, de Jesus Cristo. Então, eles vão passar por um período muito difícil durante a tribulação. Só que o julgamento de Israel se dará logo após a tribulação. Eu não sei se é sobre isso que a sua dúvida, mas seria isso a resposta. Agora, é claro que Israel vai sofrer muito durante a tribulação. Nós podemos ver isso em Ezequiel, capítulo 38 e 39. Gog e Magog. Gog e Magog, que invadirão Israel, e nessa invasão de Israel haverá muito sofrimento. Tanto que Jesus, em Mateus 24, alerta, olha, quem estiver na Judéia, fuja, saia dali, porque é ali que vai acontecer essas coisas. Então Jesus está alertando, olha, se você estiver sobre o telhado, se você estiver, não volte atrás, mas fuja. A ideia de Jesus é alertar para que fuja daquele local, porque naquele local haverá muita morte. Curiosidade, professor, dentro desse contexto que o senhor está falando e da pergunta da Edna, é nesse período também que os 144 mil estarão com um papel importante com a nação israelita, e há muita confusão nisso, principalmente porque tem uma linha teológica dos testemunhas, que eu não sei se são testemunhas, né? Testemunhas, né? Dos 144 mil. Porém, os 144 mil, eles são escolhidos específicos. Acredito que judeus messiânicos já tiveram uma experiência com o Senhor Jesus, reconhecendo como Senhor, e eles terão um papel importante na propagação do Messias, que ele já veio, que é o Yeshua, né? Que Yeshua realmente Exatamente. É o Hamashia, que é o Messias, né? Então, será esses 144 mil, eles vão pregar o evangelho, mas não é o evangelho da salvação, é o evangelho do reino. Porque o que virá logo depois desse período de tribulação é o reino, é o reino de Cristo. Sim. Então eles vão pregar, olha, o Messias não é esse que vocês estão adotando, mas virá o Messias para o reino. Então, não são só os 144 mil que pregarão esse evangelho. As duas testemunhas também. E um anjo. Primeira vez que um anjo vai pregar o evangelho, que é o evangelho do reino. Então, todos durante esses 7 anos de tribulação saberão que virá um reino e que o verdadeiro Messias está para vir. Yeshua Hamashia. Yeshua Hamashia. Agora, glória a Deus. Só um minuto antes. Eu acredito também que logo essa situação vai se tornar agressiva contra Israel no contexto das palavras proféticas do Antigo Testamento, quando faz menção que Israel vai lançar sua fronteira até o Nilo e até o Eufrates. Sim. Eu fico pensando hoje, um terreno longo. A situação do caos que acontece no mundo, quando numa faixa de Gaza, ali na Cisjordânia, existe essa invasão. A ONU, a Europa, todo mundo se rebela, aquela preocupação toda, é a Terceira Guerra Mundial, a preocupação. Imagine quando esta palavra se cumprir, que Israel vai até o Nilo, que é o Egito, e vai até o Eufrates, que se eu não me engano é o Iraque. Imagina isso vai acontecer. E eu acredito que serão nesses dias. Exatamente. Tudo vai se definir, o tribulacionismo, ele é muito importante, a tribulação, esse período, ele é muito importante para Israel, não para a igreja. Na realidade, a igreja não tem nada com isso, ela nem vai estar aqui. Né? É outro tema de discussão, e eu concordo com o senhor, também é a minha linha teológica de crer. Porém, existem 3 linhas dentro disso. Existe, é verdade. Existe
o mesotribulacionismo e o pós-tribulacionismo. Mas nós, como pré-tribulacionistas que somos, e eu sei da doutrina do Brasil para Cristo, né, conheço, então o pré-tribulacionismo crê, e é a linha mais fundamentada na palavra de Deus. Né? O pós-tribulacionista, ele tem a tendência a abandonar o Velho Testamento. Ele tem essa tendência de abandonar o Velho Testamento, por quê? Porque o Velho Testamento, as profecias a respeito da tribulação estão totalmente relacionadas com Israel. Então, eles tentam fugir dessa perspectiva. Né? Existem bons teólogos pós-tribulacionistas, claro que existe, mas eu creio que eles estão completamente equivocados, completamente biblicamente equivocados. E eles nos pintam como se a teologia pré-tribulacionista é muito recente, veio com Margaret, né? Esqueci o sobrenome dela agora, me perdoem, mas eles acreditam que foi por ela que veio, uma menina de 16, 15 anos, que através dessa menina é que veio essa doutrina do pré-tribulacionismo. Isso é uma grande mentira, entende? É uma invencionice. Por quê? Porque é uma suposição. É uma suposição, porque existem muitos relatos do pré-tribulacionismo nos pais da igreja, sim. Muito antes disso. Na história, a afirmação sobre isso, a consciência teológica disso sempre foi mantida, né? Foi. O que ocorre? Ocorre o seguinte, não havia uma grande preocupação com os aspectos escatológicos. Aliás, eu preciso responder a pergunta da minha irmã ali. Da Ângela e do Daniel, né? Não, Daninha. Eu tenho uma também. Tá? Então tá bom. Eu preciso responder a pergunta dela. Mas eu estava falando mesmo... chegou nos 70. Não, peraí, vou voltar. Chegou não havia uma preocupação dos pais da igreja no sentido de desses aspectos teológicos. Não havia uma preocupação. Agostinho trouxe uma nova interpretação. Eu já falei na programa anterior. Passada. Foi a aula também, né? Foi a aula passada, a entrevista. Eu falei lá, né, que Agostinho trouxe o amilenismo, porque antes de Agostinho foi aproximadamente no ano 400 depois de Cristo. Agostinho de Hipona. Agostinho de Hipona, ele nasceu no ano 354. Então, ele trouxe o amilenismo, ele trouxe a adoração a Maria, ele trouxe batismo de criança, ele trouxe uma série de heresias para dentro da igreja. Mas a pior de todas, ao meu ver, foi o amilenismo. Porque como a igreja não se preocupava com aspectos escatológicos, porque eles acreditavam que estava muito longe, né? Então eles não acreditavam, não a igreja do começo, do princípio. Eu acredito que a igreja do princípio, nesse período de Agostinho, que já pega ali, não sei se é o finalzinho de Constantino, em que muitos morriam por causa da fé, não no sentido da igreja genuína, mas no sentido exatamente dessas distorções de visão que era da igreja genuína, eles pagavam o preço com a vida. Exatamente. Talvez essa perseguição que houve sobre eles, porque tiveram muito que rejeitaram a visão de Constantino, né? E diante disso, eles pagaram um preço com a vida. E ali se deu a liberdade para Agostinho e outros mais confeccionarem as suas visões. Exatamente. Foi o reforço da Igreja Católica, porque a Igreja Católica Apostólica Romana estava perdendo muitos fiéis na ocasião, devido ao batismo dos bárbaros, né? Então, eles viam o culto das relíquias começando, aquela adoração ao Deus do Sol. Então, eles começaram a ver tudo aquilo e falaram, não, isso aí está errado, isso aí não é cristianismo. Então, eles começaram a abandonar. Foi então que Agostinho trouxe a brilhante ideia de que fora da Igreja Católica não há salvação, né? Ele que trouxe essa ideia. E com isso, e colocando medo, porque o controle do medo, você consegue controlar as pessoas.
Você veja os ditadores, os grandes ditadores do mundo, eles fazem uma série de perversidades, eles aplicam o terrorismo para implantar o medo, porque aquele que tem medo não vai reagir. Visto a doutrina do purgatório através das indulgências. Doutrina Medo, o pessoal leigo não sabia de nada, acabavam se sujeitando. Né? Se sujeitam. Então, pastor, só voltando um pouquinho lá. Desculpa. Não. Estou igual um menino. Não, voltando um pouquinho lá atrás. Então, a igreja, logo do princípio, até o ano 100 aproximadamente, acreditava que Jesus ia voltar rapidamente. Mas depois disso, eles entenderam, através das cartas de Paulo, por exemplo, que Paulo também falou, não é bem assim não. Né? Ou seja, após esses 100 anos, a igreja começou a se distanciar dos aspectos escatológicos, até Agostinho. E Agostinho ele deformou a escatologia. E por mais de 1000 anos, se acreditou totalmente no amilenismo. Tanto é que os presbiterianos hoje ainda são amilenistas, muitos batistas são amilenistas, metodistas, muitos são amilenistas. Né? Quer dizer, os tradicionais, os luteranos, eles são amilenistas, eles ainda acreditam nisso. Mas em Lutero, as coisas começaram a mudar. Em Lutero. Porque o diabo é astuto, ele é sujo. Então... 1.400 anos depois, né? Quase. 1.400, na verdade. Até o ano 100, né? E depois começa essa... Então, quer dizer, muito mais de 1000 anos. 1.400 anos. Ou seja, o pessoal deixou de se preocupar com a escatologia. Por quê? Você vai morrer, você já vai para o céu, já existe um reino lá no céu, então não vamos mais nos preocupar com essas coisas. Então a igreja praticamente abandonou isso. Até Lutero. Quando Martinho Lutero fez aquelas 95 teses, né? Martinho Lutero, ele trouxe uma visão nova, uma perspectiva nova. Mas Satanás, o diabo, astuto como ele sentia que estava fugindo da mão dele. Porque a Igreja Católica, através de Agostinho de Hipona, colocou nas mãos dele. E ele trouxe, por 1.400 anos, mais disso. Ele trouxe nas mãos dele, estava na mão dele. Agora, em Lutero, parece que começou a vazar pelos dedos. Né? Então Satanás ele falou, e agora, como é que eu faço? E Satanás trouxe uma solução, calvinismo. Que na realidade nasceu em Agostinho de Hipona. Veja como Agostinho de Hipona influenciou todo o cristianismo. Então, Agostinho de Hipona ele escreveu... Tem muita coisa boa de Agostinho, tá? Tem muita aspectos teológicos de Agostinho muito interessantes, muito bons mesmo. Mas a maioria, eu preferia que não tivesse existido, porque o cristianismo seria puro, seria mais original, mais autêntico hoje, né? Mas quando o diabo percebeu que estava saindo da mão dele, ele trouxe o calvinismo. E o calvinismo, ele traz de volta as mãos de Satanás. Olha, Deus... Ele manda para o inferno quem ele quer. Deus, ele salva quem ele quer. Não é o homem que escolhe. O homem não tem opção. Isso cria uma confusão nos corações. Eu tenho dificuldade em entender a teologia calvinista. Muito, muito, muito. Principalmente no aspecto da predestinação. Principalmente dentro disso, porque você cria Deus com um clube do Bolinha, com um clube dos... Não, esses aqui são os... Exatamente. Dos preferidos. Isso tira a justiça de Deus. Tira, completamente. Mostra um Deus injusto. Mostra um Deus injusto. Pior que as pessoas... Agora, você vai na história e vê quem foi Darwin, você vê quem foi Karl Marx, você vê quem foi Nietzsche, você vê quem foram essas pessoas.
foram todos eles calvinistas. Entende? Ou seja, é isso que o calvinismo traz. Ele traz uma desconfiança de Deus. Eu não sou eleito. O cara vai e se enforca, o cara vai e se mata. Né? Muitos pastores calvinistas, quando, entre aspas, descobrem que não foram escolhidos, eles se matam. Porque eles falam, olha, Deus não respondeu, Deus não faz isso para mim, Deus não faz aquilo, Deus não me ama, eu me sinto rejeitado por Deus, eu não sou escolhido. Se eu não sou escolhido, então o que eu vou fazer? Acabou para mim. Não E tem... Deus é tão bondoso e misericordioso que Ele nos deu a condição para vivermos essa eternidade com Ele. Exatamente. Recebermos, todo aquele que receber, nós teremos o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Filhos de Deus. Nós não nascemos da carne, nem do sangue. Então não está falando que é uma condição eleita. Eleito. Quer dizer, não é que nós, Deus, escolheu lá uma turminha lá, vocês serão salvos, tá? Agora, o resto, vocês não, vocês são tudo lixo. Não existe isso, né, professor? Não existe esse negócio. Deus estaria discriminando pessoas. Deus estaria fazendo escolhas pelo homem. E nós seríamos simples marionetes, né, de Deus. Neste livro, Verdade, Mentira e Consciência, eu falo sobre essa questão, né, de sermos marionetes de Deus. Não, Deus não nos criou com essa visão de nos limitar. Nós não fomos limitados por Deus. E mostra um Deus também irresponsável, que não é, porque Ele é o Todo-Poderoso. Porque é um Deus que traz essa criação e deixa a criação alavanter. Porque Ele já tem os seus escolhidos. Já. Então, por que vou interferir na história? Para que pregar o Evangelho? Essa é a grande exatamente. questão. Para que pregar o Evangelho? Para que vou pregar o Evangelho? Aliás, eles não pregam. Exatamente. O culto, eu não sei se você já foi no culto das igrejas. Eu fui batista. Ah, né? você foi batista? Eu fui batista e fui excluído. Eu sabia. Fui excluído porque eu recebi uma experiência do Espírito Santo, comecei a falar em novas línguas, e na época a igreja ela era tradicional. Aí eu tinha 17 anos, recebi uma carta, você está desligado e tal. Olha. Claro que todo respeito aos meus irmãos batistas. Que Claro, não, bacana, claro. né? E nesse período da igreja batista, Serão salvos. nós tínhamos amizade com o pessoal presbiteriano. Aí eu ia nos cultos litúrgicos deles lá e tal. Mas só isso eu estou falando de muitos anos, 40 anos atrás aproximadamente. Então, mas esses irmãos são nossos irmãos em Cristo. Só que eles perdem muito. Porque isso acaba afastando eles da atuação do Espírito Santo de Deus. Por quê? Para que eu vou acreditar nos dons espirituais? Para que eu vou acreditar que Deus está atuante em termos de talentos na igreja? Não há necessidade disso. Né? A mensagem que foi preferida por João Batista, pelo próprio Jesus e pelos apóstolos, não teria necessidade. Arrependimento para quê? Para que arrependei-vos? Para quê? João Batista pregou sobre isso. Jesus, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos de ter chegado ao reino dos céus. Né? Para que arrependimento se eu fui eleito? Tá. Não é? Por que eu devo me arrepender? Ou seja, essa doutrina da predestinação é uma doutrina que nós temos que ser categóricos em afirmar que é heresia. Sim. Temos que ser categóricos. Nós não podemos tratar com luva de pelica. Simpatia. Sabe? Nós temos que tratar as pessoas conforme elas fazem com o Evangelho de Cristo. Professor, desculpa, me perdoe, viu? É porque eles estão igual criança olhando para mim e pedindo para o senhor responder as perguntas deles, né? Então vamos lá, Aninha, a sua pergunta para o nosso querido professor era sobre o que? Escatologia. E tem mais alguma coisa que você queira agregar? Tá bom. A escatologia, ela se origina de duas palavras do grego. Eschatos e logia, de logos, né?
Escatos significa último. Escatom significa última, né? Então, escatos significa as últimas, e logia o estudo das últimas coisas, né? Então, escatologia, o significado dessa palavra é a junção dessas duas palavras gregas, escatos mais logia, logos, né? E escatologia, ou seja, o estudo, o tratado, logos é palavra, é verbo, é o tratado a respeito, né? Logos, tratado a respeito das últimas coisas, tá? Então, dos eventos futuros e até, quando estudamos escatologias, tem dois aspectos, o aspecto individual e o aspecto universal, o aspecto de nações, né? Fora do indivíduo. Então, existem esses dois aspectos. Nós temos que trabalhar com o aspecto individual, porque o individual é muito mais sério e mais importante, porque o que está em disputa, volto a falar, é a nossa alma. Sim, verdade. A nossa alma. O corpo é pó e vai voltar para o pó, mas a nossa alma e o nosso espírito estão tão unidos, que os nossos irmãos tradicionais, volta aos calvinistas de novo, você vê que o calvinismo traz um abismo, chama outro abismo. Eles acreditam que alma e espírito sejam a mesma coisa. Eles são dicotômicos. Eles são dicotomistas. Ou seja, alma e espírito é a mesma coisa. E não é. Não é, porque quando Deus sopra naquele boneco de barro, o que entra no homem é o espírito. Mas a alma se forma dentro dele, por quê? Porque a Bíblia fala assim, e o homem passou a ser alma vivente. Ele passou, depois que o espírito entrou, o homem passou a ser alma vivente. Ou seja, a alma foi criada ali. Em Adão foi realmente criada, porque ele não teve uma descendência. Então, a única alma criada foi a de Adão. Tanto que Eva, quando Deus criou Eva, Deus criou ela da costela de Adão. Por quê? Para que ela também viesse de Adão. Eva também é procedência de Adão. Essa agora é osso dos meus ossos, né? Carne da minha carne. Tal. Ou seja, Eva também veio de Adão. Toda a raça humana descende de Adão. E Eva, como eu falei, né? Ela não cometeu o pecado naquele momento. Por isso que Maria, no caso, o óvulo da mulher, ela não transmite a raiz do pecado original, entende? E no caso de Maria, nós precisaríamos ter um tempo muito longo para falar a respeito, para nós podermos estudar os versículos que falam a respeito, né? E tratar sobre isso. Vamos fazer um programa sobre isso. Falamos sobre isso. Obrigado, professor. Obrigado, Aninha. Pastor Daniel, você está igual um garoto querendo doce para fazer a pergunta para o pastor. Me lembrei das aulas do IBBC, onde ficava com a mão assim por uns 30 minutos até o professor ver. Só na aula de escatologia, né? Não, tem aula de pneumatologia, lembro muito bem dessa aula. Boa. Dada por esse mestre que está do seu lado aí, pastor. Não sou mestre, sou apenas um pastor que serve. Meus amigos, pastor, Jesus é Deus. A Bíblia afirma isso e ele mesmo afirma, eu e o Pai somos um, quem vê a mim vê ao Pai. Mas tem um fato curioso, onde quando ele fala sobre a segunda vinda dele, ele diz que só o Pai sabe quando vai ser. O filho não sabe. Como explicar isso? Você está querendo criar polêmica aqui, porque é aula de cristologia isso aí. Você já teve, você vai ver se a resposta dele vai bater com a minha. Pastor Vanderlei vai... Ele falou sobre isso. Então, sobre essa questão, Jesus é Deus. Jesus é Deus. Agora, perdão, a pergunta me A pergunta é, Jesus é Deus, mas quando ele estava dizendo para os discípulos, para a multidão, sobre a segunda vinda dele, ele disse que ele não sabia, o filho não sabe, sim. Só o Pai. Bom. O filho não sabe, ok. Quer dizer, realmente Jesus ele falou a verdade, ele não sabia de fato
qual o tempo. Mas, quando Jesus morre, quando ele ressuscita e ganha o corpo glorificado, aí ele já sabe. Ele é Deus. Ele é Deus. Eu, na verdade, ensino no IBBC o seguinte. A humanidade de Jesus, quando ele se esvazia, ele se esvazia dos atributos incomunicáveis. Eternidade, onipotência, onisciência, onipresença. O que continua com Jesus são os atributos comunicáveis. Amor, bondade, misericórdia. Sim. Aí o pessoal fala, puxa, mas como que Jesus fez tudo aquilo que ele fez? Ora, Atos capítulo 10, versículo 38 vai dizer. Lembra Atos 10, 38? O Espírito Santo. Assim como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo poder, o qual andou por toda parte fazendo o bem, porque Deus era com ele. Então, tudo que Jesus faz, ele é gerado pelo Espírito Santo, a sua vida é pautada pelo Espírito Santo, ele começa seu ministério pelo Espírito Santo, ele vai para a Galileia no poder do Espírito Santo, ele ressuscita, ele ressuscita pelo poder do Espírito Santo. Pelo poder de Então, Deus. o lado da humanidade de Jesus, como ele abre mão da onisciência, ainda que ele tenha revelação com Natanael, mas é uma revelação, o dom da revelação do Espírito. Né? Por exemplo, você não vê Jesus numa onipresença dentro da humanidade, porque ele abre mão de tudo isso. Ele abriu mão. Quando ele ressuscita, ele veste-se de novo dos seus atributos incomunicáveis. E quando, o pastor muito bem disse, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, ele está de novo exaltado, ele está de novo dentro da sua onisciência, onipresença, onipotência. Então hoje Jesus sabe. Sabe, ele sabe. Até porque ele é o noivo. Momento como homem, né? Como homem esvaziado. Ele não sabia. E quer ver um exemplo bem claro, bacana? Jesus é o noivo. A noiva, quando a sua esposa ela decidiu casar com você, ela falou, vou casar com você qualquer dia. Que decisão maravilhosa. Que eu vou te pegar de surpresa no casamento, não sei, né? Não, o noivo sabe. Sim. O noivo sabe. Então, a noiva, no contexto do corpo de Cristo, nós não sabemos. Mas eu entendo que nós, através daquilo que Jesus nos deixou como sinal, nós percebemos quando as coisas estão afunilando para que isso aconteça. Desculpa, viu, pastor? Não, mas porque eu precisei falar isso aqui porque é um aluno, e talvez tenha alunos aí me vendo. E a sua especialidade, inclusive, cristologia. Né? Ângela Voltier, obrigado, pastor Daniel. Sua pergunta, dona Ângela. Não, eu vou passar a minha vez para a Janaína, que está aqui no chat. Tá. Ela fez uma pergunta. Ela diz, quando a Bíblia relata que se levantará nação contra nação e reino contra reino, posso dizer também que está falando do povo de Deus ou é apenas na questão secular mesmo, de governos? Olha, aí abrange as nações gentias, né, as nações, vamos chamar de secular, como ela colocou, envolve essas nações, mas envolve também o povo de Israel, envolve também o povo de Deus. Aliás, nós estamos numa grande guerra, numa grande batalha. Essa guerra, Jesus ele disse que veio trazer, não foi a paz, ele veio trazer a espada. Então, desde Jesus, existe uma espada guerreando contra nós. E nós temos a espada do Espírito, como diz lá em Hebreus 4, 12. Nós temos a espada do Espírito para travar essa guerra. Mas, infelizmente, a igreja está perdendo essa guerra. Infelizmente. Está perdendo por quê? Porque o Satanás, a serpente, é muito astuta. É o mais astuto, né, de todos os animais. A serpente, ela é a mais astuta. Ou seja, nós, a igreja de Cristo, precisa tomar essa espada em sua mão para travar essa batalha. Lutar mesmo. Por isso que eu falei agora há pouco que os nossos irmãos tradicionais calvinistas é heresia. Temos que tratar como heresia. Não podemos ficar alisando, não. Tem que falar claramente, isso é herético. Isso não consta na palavra de Deus. E isso vai contra o amor de Deus. Eles só falam da soberania de Deus. Mas e o amor de Deus?
Onde fica o amor de Deus? Deus, As misericórdias deles se renovam todos os dias. todos os dias, onde está a misericórdia de Deus para com aqueles que foram condenados, que não foram eleitos, que não foram escolhidos? Como que Deus fica? Fica como um ser injusto. Ou seja, nós precisamos realmente travar uma guerra. E essa guerra das nações, guerras e rumores de guerras. Existem muitos rumores. Nós estamos ouvindo muitos rumores de guerra nuclear, né? Essa guerra nuclear que nós estamos ouvindo, esses rumores, são rumores. Hoje, muitos países têm bombas atômicas, têm armas bélicas, têm um arsenal todo de bombas atômicas. Então, se realmente acontece uma guerra atômica, nuclear, o mundo acaba o mundo. Simplesmente porque só as bombas dos Estados Unidos é suficiente para acabar com o mundo inteiro. Ou seja, mas isso são rumores de guerras. Eles não vão fazer isso. Não creio que farão isso. E se farão, farão como fizeram lá no Japão, explodiram a Hiroshima e Nagasaki. Explodiram a eu não sei quantos quilômetros de altura, porque se estourasse na Terra, o caos seria muito maior, né? Professor, gratidão pela sua vida, são 11 horas e 33 minutos. Eu quero deixar as portas abertas para a gente voltar e falar. Não falamos ainda. Não falamos. Esse gráfico vai e volta. Eu só queria fazer uma última pergunta, porque eu tenho certeza que é a curiosidade de todas as pessoas. E o senhor tocou nesse assunto apenas citando, e eu gostaria de terminar com uma pergunta pessoal minha para o senhor. Quando o senhor fala sobre a tribulação, o senhor menciona a respeito... eu falei para o senhor falou também sobre os 144 mil, e o senhor citou as duas testemunhas. Sim. Na sua visão teológica, quem são as duas testemunhas? Essa é uma pergunta que sempre fazem, né? Eu estava lendo Daniel, o último versículo do livro de Daniel me surpreendeu e me fez pensar se poderia ser Daniel, uma dessas testemunhas. Embora ele morreu, literalmente morreu. Como Moisés não. Enoque. Não, Moisés mesmo. Moisés morreu também. Eu pensei que você ia falar não morreu, por isso que eu citei Enoque. Gênesis relata muito clara a morte de Moisés, fala sobre o seu sepultamento, fala, né? Só que não se sabe onde. Judas depois escreve sobre isso. Escreve sobre isso, exatamente. Ou seja, eu me perco às vezes no pensamento. Não, tudo bem, tudo bem. Seria Daniel, então, na sua visão, baseado no último versículo. Baseado nisso, eu fiquei meditando a respeito. Mas eu sempre pensei o seguinte: pode ser Enoque, porque Enoque não morreu, ele foi levado ao céu. Pode ser Elias, que também não morreu, foi levado em carruagens de fogo ao céu. Pode ser esses dois. Moisés também poderia, porque ele foi um grande profeta e o corpo dele não foi encontrado. E, no entanto, ele aparece na transfiguração. Ele aparece na transfiguração. Mas, fisicamente, Moisés poderia voltar e morrer de novo? Essa é uma grande questão, né? Porque ao homem está ordenado morrer uma única vez, vindo logo após isso o juízo. Ou seja, Moisés já morreu. O pecado que ele cometeu, os pecados que ele cometeu já foram pagos. Então ele volta como testemunha e essas duas testemunhas morrerão. E terão seus corpos expostos em praça pública. Ou seja, Moisés volta, morre novamente para depois ressuscitar de novo. Quando lá no finalzinho, quando
João vai se prostrar diante de um anjo. Ele fala, não faça isso não. Sou teu conservo. Quando se fala conservo, a palavra grega usada ali dá-se a entender que é alguém da mesma espécie. Uhum. Pelo fato de dizer que seria alguém da mesma espécie, do mesmo gênero, não atribuiria-se um anjo, por mais que a palavra algumas vezes é traduzida como anjo, mas nós sabemos que anjo é um mensageiro, e o mensageiro pode ser aplicado a um ser humano. E há uma corrente teológica que acredita que quem traz a revelação a João, uma boa parte dela, não sei se total ou apenas fracionada, é Enoque. Porque o espírito da profecia está sobre Enoque. Sim. Quando você vê Enoque lá atrás, na era patriarcal, ele está dentro desse contexto patriarcal, o Senhor o toma. Judas, quando vai escrever sobre ele na sua epístola, fala que ele era profeta e era o 7º depois de Adão. Depois de Adão. E ele está profetizando não a vinda humana do Messias. Ele já, lá atrás, na era patriarcal, ele já estava vendo Jesus vindo com os seus santos para fazer justiça e juízo. Olha. Então o espírito da profecia estava sobre Enoque. Imagina Enoque reunido com um grupo deles, dizendo, olha, o Messias vai vir, e vai vir com seus santos para fazer justiça. E Deus o toma. Maravilha. Ele, dentro dessa linha, eu lembro que um amigo meu falou, Enoque falava demais, então Deus pegou ele, cuidado com quem fala. Não falar tanto assim. Exatamente. Então alguns acreditam que é isso. O senhor concorda com isso? Já pensou sobre isso? Não, eu sinceramente ainda não pensei a respeito, não. Mas Enoque, a Bíblia relata que ele não morreu, né? Sim. A Bíblia fala sobre isso. Então, Enoque, ele é um possível candidato ao retorno. Ele pode sim, porque como ele não morreu, e com certeza, embora ele tenha andado com Deus, porque a Bíblia fala que ele andou com Deus, e por isso Deus o tomou para si. Mas, embora eu acredito que ele tenha pecado, porque todos pecaram. Todos pecaram, instituídos estão da glória de Deus. Ou seja, Enoque também pecou, mas ele não pagou por esse pecado. Sim. Ele não pagou pelos pecados que ele cometeu na ocasião. Até porque o salário do pecado é a morte. É a morte, é a morte. Por isso Jesus não podia morrer. Exatamente. Jesus não podia morrer por quê? Porque ele nunca pecou. Mesmo tendo se esvaziado, ele nunca pecou. Não se achou dolo nele. Não se achou. Engano. Então, isso, pastor Vanderlei, as pessoas precisam ter uma compreensão melhor. Eu não sei se muitas pessoas não têm a compreensão clara a respeito disso. Porque Jesus nunca pecou, então ele não poderia morrer. Como então ele veio a morrer? Porque a cruz é uma maldição. Né? Só os amaldiçoados eram pendurados no madeiro. Então a cruz, ela era uma maldição. Quando Jesus foi para a cruz e ele aceitou ir para... Ele se fez maldito, né? Ele se fez maldito. Ele assumiu... Aí, esse é o grande segredo. Ele assumiu todos os pecados da humanidade sobre ele. Tanto que Deus se afasta de Jesus. Né? Do homem Jesus. Do homem Jesus. Do homem Jesus. Deus se afasta dele. E quando Deus se afasta dele, ele clama, né? Eli, lama sabachthani. Ou seja, Deus meu, por que me desamparaste? Mas porque ele assumiu o pecado. É duro de falar, mas Jesus se fez pecador naquele momento. Entende? Mesmo não tendo pecado. Mesmo não tendo pecado. Ele carregou os nossos pecados. Nossos É pecados. importante dizer que eram os nossos pecados. Ele não tinha, né? Ele mesmo não tinha, mas ele carregou os nossos pecados. Ou seja, ele se tornou como um de nós, pecadores. E o interessante, quando o cristão tem essa compreensão, ele sabe que Jesus resolveu os nossos pecados, o problema dos nossos pecados, passado, presente e futuro. Exatamente. Agora, veja só isso. Quando ele assume os nossos pecados, ele expira. E para onde ele vai? Ele não foi para o céu. Não. Ele foi.
Ele foi para o inferno, ele foi para o Hades. Acertadamente, muita gente está tentando confundir isso, acertadamente traduzido por inferno. Porque é o lugar dos sofredores, dos pecadores. É que existia dois. Exatamente. O Seol e o Hades. A palavra Seol é no hebraico e Hades é no grego, né? Mas os dois lugares eram Hades ou eram Seol. E no meio havia um abismo. Por isso leva-se 3 dias para ele ressuscitar. Ele estava lá. Ele pregou lá. Ele pregou os espíritos em prisão. Ressuscitaram depois, né? Então, mas a chave disso daí, às vezes, passa desapercebido para nós. Jesus estava lá, ele foi para lá, porque era para lá que iam todos os pecadores, mas o Pai, olhando do alto, ele vê o seu filho naquele lugar imerecidamente. Ele não estava lá porque mereceu, mas porque ele obedeceu. Então o pai olha para o seu filho e falando, não posso deixar o meu filho ali. Então Deus Pai o traz de volta à vida. Você nunca vai ver na Bíblia escrito que Jesus se ressuscitou. Não, o Deus Pai tem um texto que diz que o Espírito Santo, o Espírito é que o ressuscita. O Espírito, ou Deus Pai, porque o Espírito Santo Deus. É Deus, né? Então o traz a vida, né? Traz ele a vida. Agora, veja só que coisa maravilhosa. Isso é a coisa mais fantástica. Se um pecador, vamos colocar dessa maneira, tá? Se um pecador ganhou direito à ressurreição, logo todos os pecadores ganharam direito à ressurreição, desde que seja filho de Deus. Entende? Precisa ser filho de Deus. Por quê? Porque Deus trouxe o filho à vida. E os outros filhos que irão para lá? Nós ressuscitamos com Jesus, né? Pela obediência de Jesus, nós ganhamos esse direito. Por isso, ele deixou de ser unigênito para passou a ser o primogênito. Entre muitos irmãos. Entre muitos irmãos. Deixa eu só fazer o último comentário, voltando lá. 11 horas e 44. Olha o olharzinho da dona Ângela. 15 segundos para dizer que eu ouvi uma vez um pastor dizer que essas duas testemunhas são duas liberações de poder que Deus dará, né? Como o pastor disse, a questão da profecia, do poder de Elias, né? Caminhando com a igreja seria perseguida por um tempo, né? Seria até exposta em praça pública, mas o Senhor iria ressuscitar a igreja, enfim, mais uma linha de pensamento. Eu particularmente... pós-tribulacionista. Isso quer dizer, eu particularmente não creio nisso. Não. Né? Eu creio em 2 seres pessoais, porque o texto ali mostra que são seres pessoais, humanos, não mostra que... não é um simbolismo. Exatamente. Eu conheço uma linha teológica também que acredita que é o Antigo e Novo Testamento. Exatamente. Exatamente. Então. Professor, são 11 horas e 45 minutos. Eu confesso, viu, irmã Cleide, que nós passaríamos aqui, ó, muito tempo. Coisa boa é falar do reino de Deus, falar das Sagradas Escrituras, principalmente de escatologia. Eu quero convidá-los para que o ano que vem nós tenhamos vários programas aqui e venhamos bater... Estou à disposição. Amém. Bater muito papo aqui, aprender bastante. Como o Daniel já iniciou o programa chamando o senhor de Gamaliel, nós vamos aprender aos pés de Gamaliel. Né? Quem me dera. Eu brinco que eu estou mais para camaleão. Gamaleão. Gamaliel. Como é que é? Gamaliel. Gamaliel. Estou mais para camaleão. Camaleão. Também. Ângela Voltier, vamos mandar abraços para as pessoas que interagiram conosco. Cadê o sorriso da dona Ângela? Cadê o sorriso? Olha o sorriso da dona Ângela, Aninha. Janaína Batista, da Igreja Brasil Paraquedistas de Pirituba. A Zilda Martins, de Nova Mamoré, em Rondônia. Que legal, hein? Prazer tê-la conosco, Zilda. Edna Montanoli, que é aluna do nosso querido professor Ademir. E também temos o pastor Daniel, que também foi aluno do pastor Ademir e professor. Diga-se de passagem, são líderes do Gêmeos OI3. Um abraço. Vicente Antunes, Fê Martins, Haroldo Ferreira, a Heloísa Sanches, que me deu bom dia hoje, logo cedo pela manhã, me mandando uma mensagem, glória a Deus pela sua vida. Lúcia Santos, Denise Ribeiro, do Ministério União Pentecostal de Guarulhos.
Vera Belo, Márcio Santana, Joaquim Marques, Pedro Renan Goulart. É parente? Meu filho. Seu filhão? Meu Ei, filho. Pedrão, que bom. Imagine tendo um pai desse, hein? Pai, senta aqui, vamos conversar. Márcia Pereira, Walter Samuel, amém. Entre outras pessoas, essas foram que interagiram conosco, entre outras pessoas que não interagiram, mas que estiveram conectadas. Amanhã eu vou bater um papo com esse homem de Deus, o Giovanni Moreira, produtor musical, ele que é responsável aqui pela técnica da nossa igreja local, e nós vamos bater um papo com ele. Quero agradecer a senhora, irmã Cleide, gratidão pela sua vida. Pastor, quero deixar o senhor para as suas considerações finais, e é uma alegria tê-lo. Diga para os nossos internautas como eles podem adquirir os livros também, e se o senhor quiser deixar o seu contato para que os nossos pastores e líderes que estão assistindo e que virão assistir, para convidá-lo para estar com eles. Ok. Então, pastor Vanderlei, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Prazer em conhecê-lo. Por essa entrevista tão gostosa, tão descontraída. Eu fiquei tão relaxado aqui que eu pensei, eu vou dormir daqui um pouco. Muito bom. Muito obrigado, viu, pastor? A gratidão e a honra é minha. Agora, os livros, se quiserem, podem entrar em contato comigo pelo telefone. Meu telefone é São Paulo, é 11 982 71 3859. Podem me encontrar também no Instagram, no Facebook, no YouTube, WhatsApp, através desse telefone que eu passei. Qual é, pastor? Vamos repetir novamente? 11 é o DDD. 982 71 3859. Pode entrar no WhatsApp e conversar comigo, tirar alguma dúvida. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode entrar lá, fazer a pergunta, que eu terei muita honra em poder responder. Meu pastor, o senhor não vai dormir, o pessoal vai ligar. Tem uma dúvida aqui. Não, às vezes eu esqueço, pastor, eu esqueço muitas coisas. Isso eu tenho pedido a Deus porque eu estou escrevendo um livro agora e isso usa muito da minha meditação, pesquisa, concentração, né? Então eu estou pedindo bastante a Deus para que essas falhas assim vão embora em nome de Jesus. Não, tudo bem. Gratidão, muito obrigado. Quero mandar um abraço para a sua igreja local, que é a Comunidade Hebron. Comunidade Hebron. Aliás, daquelas pessoas que apareceu ali, Márcio Santana, ele já, pela segunda vez, ele acompanha o programa ao vivo. Um abraço, Márcio. E os outros também estão assistindo, tenho certeza, não mandaram nenhuma notícia, mas eu tenho certeza que muitas pessoas estão assistindo. Amém. Um abraço para vocês, membros da Comunidade Hebron. O nome do seu pastor? Pastor Walter de Lima Filho. Pastor Walter de Lima Filho, nome de doutor. Gratidão pela sua vida também, por toda a família. Louvado seja Deus e louvado seja Deus pelo seu pastor aqui, amém, amigo, pastor Ademir. Ângela, que programa abençoado, hein? Parabéns para você pela escolha, pelo convite. Fico devendo, né? Ficamos devendo. O próximo programa nós vamos falar sobre isso. Olha aí, não deu para falar. Eu estava falando para ele que esse mapa aqui me fez lembrar quando adolescente, Laurence, quase que vem o nome. Laurence. Laurence. O plano divino através. Laurence Onson. O plano divino através do século. Você já viu esse livro, Ângela? Muito bom. Indico para os alunos do IBBC, viu, pastor Daniel? A ter esse livro, Plano Divino através do século. Eu só estou na dúvida se era da CPAD ou da Vida. Eu não lembro agora. Eu acredito que seja da CPAD. CPAD, né? CPAD. Muito bom. Eles tornaram a lançar de novo. Bacana. E eu estava brincando e conversando com o pastor Daniel, que quando eu era adolescente, status no gabinete do pastor era ter uma foto de Israel e o plano divino através dos séculos. E nós, simples seminaristas da época, ficávamos horas na frente daquele quadro, viajando, pensando. É verdade, graças a Deus. Obrigado, pastor Daniel, pela sua
contribuição e voluntarismo. Obrigado, Aninha. Aninha, aprendeu mais hoje? Gratidão. Obrigado, Ângela Vautier. Lembrando que hoje, a partir das 15 horas aqui na nossa igreja local, nós temos o culto Quarta de Milagres. Deus tem uma palavra que pode mudar a sua realidade, a sua história e a sua vida, o seu destino. Venha orar conosco, nós temos homens e mulheres de Deus que estarão aqui, servos do Altíssimo, que estarão orando pela sua vida e liberando uma palavra. Venha, venha porque Deus é o Todo-Poderoso. Avenida Ultramarino 616, no bairro Lausanne Paulista, aqui na Zona Norte de São Paulo. Amanhã nós temos o culto Intimidade com Deus e no culto de amanhã, sabe quem vai estar pregando, dona Ângela Vautier? Pastor Miguel Sindás. Ei, coisa boa. Pastor Miguel Sindás, quantos anos ele deve ter, Ângela? 90? Não, 88? Eu acho que eu não estou enganado, ele falou que estava com 84. Nossa, pastor, me perdoe, pastor Miguel. Apesar que o senhor é muito mais jovial do que isso, com um espírito sempre jovem, querido demais. Intimidade com Deus, esse culto, ele é presencial, mas se você estiver além das fronteiras, você poderá conectar a Amanda aqui online e desfrutar da palavra de Deus e desse ambiente de culto tão gostoso. Nada se compara a estarmos juntos, sentindo o cheiro de ovelha, né? Mas, devido à distância, talvez você esteja lá do outro lado, você pode cultuar a Deus conosco também. Fiquem todos com Deus. Volto a agradecer ao senhor, professor, volto a agradecer a senhora, a irmã Cleide. Qualquer dia venha no programa bater um papo, como foi a experiência com Deus, conversão. É teóloga também, né? Ela também conhece. Exatamente, é isso aí. Um abraço para a sua família, para os seus filhos. É um filho só? Tem mais? Temos dois. Dois filhos? Um mora em Belo Horizonte BH. E outro mora em São Carlos, o Pedro. Okay. Pedro mora em São Carlos. Um abraço para vocês. Fiquem todos com Deus. A paz do Senhor. Amém.